Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Eu já tinha agendado um vídeo para colocar para vocês hoje. Tem outros assuntos a serem abordados urgentemente, com novas informações. Tem assuntos que a mídia não está falando e eu tenho que falar com vocês aqui porque eu tenho acesso a algumas informações, digamos, sigilosas, de alguns setores, e eu tenho que falar com vocês aqui para ver se vai ao público alguns fatos. Mas a manchete do dia, a primeira coisa que eu vi hoje como notícia, foi a morte, por um infarto fulminante, do Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano é aquele cara que foi o articulador político da campanha do Bolsonaro. Se o Bolsonaro achava que ele ia ganhar só com rede social, fake news, e aí as conversinhas e fazendo arminha, ele estava muito enganado. Ele precisava de um articulador político, gente que entendia realmente de política, para fazer alianças, fazer acordos, ter acesso a alguns meios de comunicação, de contatos. Então ele precisava de articulador político para ganhar. E foi por isso que o Bebiano encostou nele, viu uma boa oportunidade. É uma área do qual esse Gustavo Bebiano entendia muito. Assim como o próprio Luciano Bivar, o dono do PSL, sabia o que estava fazendo. Então esses caras ajudaram muito a eleger o Bolsonaro. Então eles sabem tudo da campanha que elegeu o Bolsonaro, correto? E logo depois que o Bolsonaro veio ao poder, o Bolsonaro se cercou de algumas pessoas, no caso seus filhos, e algumas mentes meio doentes, como o Olavo de Carvalho e coisas do tipo. E parece que houve um atrito com os interesses dessa galera que ajudou na campanha, sem ser esse grupinho fechado do Bolsonaro. E foi o caso do Gustavo Bebiano, do Luciano Bivar. O Bolsonaro largou dos dois, traiu os dois. Quis tomar o partido do Luciano Bivar e acabou deixando o próprio Carlos Bolsonaro expulsar o Gustavo Bebiano de dentro do governo. O Bebiano saiu magoado, saiu reclamando, e ele sabia de muita coisa. Não falou no primeiro momento, mas insinuou várias coisas a respeito do como era o comportamento do Bolsonaro, o quanto ele é submisso às vontades e às birrinhas do Carlos Bolsonaro, o Carluxo, e que isso não é bom. Esse Gustavo Bebiano, em algumas entrevistas, ele havia dito algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o tal gabinete do ódio. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, dizer o seguinte: olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio, isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment, vai deixar que isso se instale aqui, mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Que existe um setor ligado ao governo, que fica só trabalhando em cima de destruir reputações, atacar, ofender a imprensa ou qualquer outro que se coloque como oposição ao governo. Ou seja, é um gabinete que vive de fake news, notícias falsas, e isso é muito grave dentro de um governo, dentro de uma presidência da República, e isso está lá no Palácio, denúncia não só do Gustavo Bebiano, como até de outros generais e outros membros da cúpula política que já viram o que acontece lá. Gente que participou do processo, como o Alexandre Frota, Joyce Hasselman, já denunciaram. Então não é mais uma questão de você saber se é verdade ou não. É questão de querer investigar e condenar isso. Certo? Julgar e condenar esse tipo de situação. E o Gustavo Bebiano falou sobre isso, do gabinete do ódio. E isso gerou um atrito com o Carlos Bolsonaro, que queria montar uma ABIN paralela, um setor de inteligência paralelo no governo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Ele também sabia dos esquemas das laranjas. Gustavo Bebiano sabia tudo sobre o esquema de laranjas. Talvez tenha sido por isso que ele nunca falou a real da campanha do Bolsonaro, porque talvez ele também tenha participado ativamente do esquema das campanhas laranjas, das candidaturas laranjas,
né, e tenha levado algum dinheiro, então ele tem o rabo preso. Né? Se eu falo isso, o cara pode falar isso e aí morre nós dois abraçados. Então ele não quis falar, mas ele sabia e insinuou. Eu acho que o mais grave que o Gustavo Bebiano insinuou a respeito do Bolsonaro, né, foi a questão da fakeada. A fakeada eu já falei pra vocês, cara, eu desconfio de tudo. A fakeada deu a eleição pro Bolsonaro, correto? Foi o dia que o Bolsonaro supostamente levou a facada lá em Juiz de Fora. A partir dali ele não precisou participar dos debates, não passou mais vergonha. A partir dali ele criou uma comoção, ficou com a imagem, né, de um herói, né, para sua galera, né, ficou com uma imagem de um perseguido, uma vítima do sistema, que merece uma chance. Talvez o Bolsonaro seja o cara mesmo que luta contra o sistema tentou matar ele. Ficou o cara como se fosse o combatente contra a corrupção, contra a esquerda, que inclusive acabou sendo vítima do ódio da esquerda, sabe? Então tinha todo esse processo em cima da fakeada que acabou favorecendo o Bolsonaro. E o Bebiano, ele já tinha insinuado sobre a fakeada, ele tinha informações sobre a fakeada, ele não quis divulgar, mas acho que ele estava usando isso nos bastidores para negociar algum tipo de chantagem ao governo, e talvez tenha sido isso, né, um dos motivos para o seu infarto, né, suicidaram, né, naturalmente o Bebiano por esse infarto. E olha só o que ele falou no Roda Viva, programa Roda Viva. Ele tinha feito uma entrevista dias atrás, aparentemente super bem, inclusive de saúde, e é muito estranho esse tipo de coisa. E olha o que ele falou, não foi eu, ele falou. Fora, a única viagem que o Carlos fez conosco foi essa, Juiz de Fora, e ainda deu azar, atrapalhou o esquema de segurança, que resultou no não uso do colete e aquela tragédia, aquela facada. Por que atrapalhou? Foi ele que pediu para o pai não usar colete? Não, porque ele se enfiou dentro do carro. Essas viagens, Vera, são muito dinâmicas e aquela multidão, então tem sempre um esquema de entrada e de saída. Então a configuração dos carros já era definida. No carro sempre íamos eu e esse sargento do BOP, que eu disse, ou o capitão Cordeiro, que é Forças Especiais do Exército. O capitão Cordeiro ficava encarregado de não deixar que o Jair fosse ao público sem que estivesse usando um colete. Nesse dia o Carlos cismou de ir, era uma viagem curta, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, uma viagem de 2 horas de carro. O Carlos foi dentro do carro com um drone, parecia uma criança brincando com aquele drone, e nem eu pude ir dentro do carro, nem o capitão Cordeiro, e nem o Max do BOP. O resultado, ele desembarcou sem o colete. Ou seja, o que o Bebiano disse aí, né, ele está insinuando, mas tomando cuidado com as palavras que ele fala ao público, que o Carlos Bolsonaro, de alguma forma, tinha interesse, especialmente nesse dia, nesse evento. Né, e acabou sendo uma coincidência do Carlos Bolsonaro estar na campanha, ativamente, atrapalhando inclusive o esquema de segurança do Bolsonaro nesse dia, afastando pessoas que talvez não tenham participado da conspiração. Então você afasta esses caras, como o Gustavo Bebiano, que não participaram da conspiração, não podia saber o que estava acontecendo, da armação. Por isso, talvez, como ele disse, o próprio Bolsonaro, né, estava ali em contato com um grupo um pouco mais fechado, talvez as pessoas que sabiam o que ia acontecer, já estavam fazendo parte do planejamento. E eu aconselho você a assistir alguns vídeos, inclusive o meu, né, que eu falei a respeito do dia da facada, a conspiração fakeada. Né? Tem um documentário feito na internet aí, publicado, não sei se ainda existe, que o cara mostra muitas imagens e faz uma análise muito legal sobre a conspiração da fakeada. Não é bobagem, não é fake news, né? É uma questão de observar os fatos e interpretar da maneira correta. Ter boa vontade de ver o que está acontecendo ali. A armação, o pessoal organizado, é tudo em torno ali para o Adélio conseguir dar a facada. Inclusive ele tenta uma primeira vez, a segurança faz, né, um novo movimento para ele conseguir na segunda vez se aproximar do presidente, simular, né, a fakeada e depois gerar tudo aquilo que você sabe e o presidente virou o Bolsonaro. Ou o Bolsonaro virou o presidente, quero dizer. E o Bebiano fala isso, cara. Ele está dizendo isso, alguma coisa estava estranha. O Carlos atrapalhou o processo, coisa que ele nunca tinha feito. E aí eu lembro de um outro detalhe. Né? O Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, eles têm algumas coisas suspeitas nas atitudes deles, principalmente a respeito do Adélio. Por exemplo, eles frequentavam o mesmo clube de tiro que o Adélio frequentou antes de organizar, ou de tentar a tal fakeada. Inclusive, o próprio Adélio estava
no período em que o Carlos Bolsonaro também estava na mesma região do clube de tiro. Ou seja, o Adélio estava indo ao clube de tiro em um certo período de tempo e o Carlos Bolsonaro estava naquela região. Não dá para você ter certeza, e ninguém nunca vai falar sobre isso, a não ser que apareça uma imagem ou uma testemunha, que os dois se encontraram. Mas é de se suspeitar, é muito esquisito. O comportamento do Adélio, todo aquele processo em cima, o fato do Bolsonaro simplesmente deixar para lá, não querer saber. Ele fala para o público uma coisa, que quer saber quem estava por trás do Adélio, mas na real, após a condenação, né, que não foi condenação do Adélio, ele simplesmente não quis nem recorrer do processo, ou seja, ficou satisfeito do Adélio ser inimputável porque era maluco e para o Bolsonaro tá tranquilo, tá ótimo não mexer mais nesse assunto. E é muito interessante você prestar atenção, né, o Bebiano falando isso, era um cara próximo, é um cara que sabia. Se tem alguém que sabia do esquema ou deveria saber, são esses caras muito próximos, né, ao presidente. Então, cara, é muito suspeito. Talvez ele tenha morrido por isso, sabia demais. Insinuou essa última nessa entrevista do Roda Viva, que o Carlos poderia estar por trás do processo da fakeada. Cara, aí vai para aquela parte do eliminação, né? Queima de arquivos. Se você tem alguma dúvida que o Adriano da Nóbrega foi assassinado, executado, para não falar o que sabia sobre as rachadinhas, sobre o envolvimento dos bolsonaros com milícias, com a morte da Marielle, né? Sobre como funcionava o processo envolvendo o Queiroz e o próprio Flávio Bolsonaro, o Adriano da Nóbrega sabia sobre tudo isso. De rachadinha, passando por Marielle a Queiroz. E ele simplesmente morreu, foi executado, circunstâncias muito suspeitas. E agora o Gustavo Bebiano morre de infarto fulminante. Né? Cara, não é difícil você eliminar algumas pessoas, tá? Você pode simular, por exemplo, uma fatalidade de um assalto. Mas pessoas que têm, né, uma postura, carros blindados, segurança particular, é muito difícil você simular um assalto. Então, geralmente eles partem para o lado dos acidentes. Né? Acidente de helicóptero, como o caso do Boechat, acidente de avião, como o caso do Teori Zavascki, né? Mas nem sempre encaixa, porque levanta muita suspeita de conspiração. E é muito trabalhoso, né, você derrubar um avião, um helicóptero, como o do Eduardo Campos. Né? É muito complicado, não é simples. Sempre vai pairar aquela imagem, aquela sensação, aquele comentário ali, né, meio que obscuro sobre conspiração por trás do processo. E uma hora, devido à complexidade de uma ação como essa, uma hora alguma coisa pode vir à tona e te entregar. Não é a primeira vez que eles usam acidentes para eliminar gente aqui no Brasil. Aí também tem aquela questão de que se não deu para acessar, não deu para você tomar o caminho do acidente, né, derrubar um avião, derrubar um helicóptero, bater no carro do cara, você pode provocar uma morte natural nas pessoas. Os caras matam opositores e inimigos, adversários deles, né, ao poder, né, com mortes naturais desde, sei lá, 1950, 60, não sei. A ditadura aqui em 1964 já fazia isso. Já tinha como você explodir o coração de uma pessoa fazendo lá um coquetel de remédios. Provocar um acidente vascular cerebral, no caso um derrame cerebral, que também vitima muitas dessas celebridades e coincidentemente acabam batendo de frente com o governo, não é complicado também não. Eu acho que existem até algumas ferramentas, alguns aparelhos que podem provocar isso. Só que eu não sei se todo mundo é suscetível ou cai facilmente num processo como esse, ou se dá para usar isso toda hora. Então, em alguns recursos, para você não, né, deixar que se identifique um padrão de queima de arquivo, você muda a forma de matar as pessoas. Porque aí, ó, um morreu de acidente, o outro morreu resistindo à polícia, o outro morreu de infarto, não tem nada a ver. Entende isso? Infarto, cara, infarto é coisa simples de fazer. Se você não sabe, os ladrões, os bandidos, o sistema penitenciário, carcerário, na verdade, ele já matava suas inimizades. Né? Os caras, os tranqueiras da cadeia, né? Os lixos da cadeia, entre eles já matavam com um coquetel de drogas. Que eles tinham, não sei como, acesso dentro da cadeia, e davam opção pro mala, pro cara que tinha que morrer. Para não ter que matar e alguém segurar aquele BO, porque fatalmente alguém vai ter que segurar o homicídio do cara. Então eles davam opção pro cara, ou você se enforca, né? No caso a gente te enforca e você vai aparecer como suicidado, e é uma morte um pouco mais sofrida e dolorosa, ou você toma esse remédio aqui, que é o coquetel. Sim, eles bolavam, dentro da cadeia bolavam, e ainda fazem isso. Um coquetel de drogas, com alguns remédios, algumas drogas envolvidas, que acelera o coração do cara, a ponto do coração do cara explodir praticamente. Um infarto fulminante. É normal, acontecia muito no passado, hoje nem tanto,
né, ter que socorrer bandido na cadeia com infarto fulminante, cara novo. Aí você fala, não, uso de drogas na cadeia e tal. Não, ele estava marcado para morrer e ele optava por esse coquetel porque era uma morte um pouco mais limpa. Né? Mas ficava como se fosse um suicídio forçado. E se você disser para mim que o Gustavo Bebiano, né, não poderia ter sido vítima desse processo, cara, o Gustavo Bebiano, ele já sabia que seria vítima de algo assim. Inclusive isso. Inclusive ele deixou, né, aparentemente aí uma carta explicando algumas coisas, alguns detalhes, alguns segredos do governo Bolsonaro, temendo uma situação como essa. A Veja já anunciou, a revista Veja anunciou, que ele tem uma carta aí que seria publicada, divulgada a público, ou para as autoridades responsáveis, caso ele morresse. Por quê? Porque ele já sabia, ele antecipava que os caras seriam capazes de matar ele. O senhor teme pela sua segurança, ministro, e em caso positivo, se o senhor tomou alguma medida para evitar que algo aconteça? Thaís, a irresponsabilidade do presidente e o egoísmo dele, né, são assim surpreendentes. Ele acha que só ele tem filhos, só os filhos dele merecem proteção, só a família dele. Eu tenho 2 filhos também, eu tenho uma mãe de 87 anos de idade, eu tenho família, eu tenho vergonha na minha cara. Então, obviamente eu me sinto, sim, ameaçado. O presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa que tem muitos laços com policiais no Rio de Janeiro, policiais bons e ruins, né? Policiais bons e ruins, e eu me sinto, sim, vulnerável e sob risco constante. Agora, tem pessoas que botam o rabo entre as pernas e fogem diante desse tipo de situação. Comigo, ao contrário, eu cresço, né? Então, se ele Mas o senhor acha tomou que eu alguma tenho medida? medo dele, se o presidente acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado, né? Eu vou ficar aqui, vou encarar a situação de frente. Eu sou tão ou mais homem do que ele. Não é porque ele é presidente da República que ele pode fazer o que ele quer, não. Mas o senhor chegou a tomar alguma medida concreta? Eu ouvi dizer que o senhor tinha distribuído 4 fitas para 4 pessoas revelando coisas importantes. Eu tenho material, sim, inclusive fora do Brasil, né? Porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível que fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e, contanto, inibir a divulgação de algum material. Eu tenho muita coisa, sim, inclusive fora do Brasil. Então, eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, né? Mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério, só muda a data. Então, morrer para mim faz parte da vida, não tenho nenhum problema em relação a isso. Tu era um cara muito rigoroso com a sua segurança particular, por isso não dava para simplesmente você chegar lá e fingir que foi um assalto e matar o cara. Talvez ele não deu, né, falhas para ter o acidente, né, do helicóptero, de um avião. Era um cara, né, que ficava prestando atenção na sua segurança, era um cara ligado à questão de segurança, ele falava sobre isso, ele tinha uma intimidade com esse tipo de conduta, né, mas um infarto, né, pode ser causado por uma ingestão de uma alimentação, né, por um contato inesperado com alguma pessoa. Né. No passado, os espiões aplicavam uma injeção, né, com alguns produtos cancerígenos ou produtos aí, químicos aí, que provocavam reações que causavam a morte das pessoas. Na guerra de espiões isso acontecia muito. Até recentemente aconteceu aí na Rússia, na Inglaterra. Mas aqui no Brasil você podia provocar um infarto no inimigo facilmente. E ainda pode ter sido o caso do Gustavo Bebiano. Porque se você não pensa nisso, cara, você é muito inocente. Porque é muito conveniente e muita coincidência. Não existe coincidências a esse nível, tá? Se você está acreditando em coincidência, ou você é inocente, como eu estou alegando, ou você é um belo do mau caráter canalha, que sabe o que está falando, sabe que não foi coincidência, mas diz isso porque é conveniente, é melhor. Tem a fakeada. Eu acredito na fakeada. Que tudo aquilo foi uma simulação. E talvez o Bebiano comentar sobre isso tenha sido, né, o seu decreto de morte. A coisa que acionou o gatilho contra ele. A gente tem que saber o que vai acontecer, né, com esses tais documentos, com essa tal carta que ele disse que tinha, que é grave, né, é um potencial grave contra o Bolsonaro, porque acesso a essas informações o Bebiano certamente tinha, e depois que ele foi expulso do governo, ele deve ter passado a se interessar e recolher muito mais informações, né, com muito mais boa vontade até, e aí potencializa o seu trabalho.
né, para tentar chantagear ou se proteger do governo. Olha, não me mata porque senão eu vou divulgar isso daqui. E talvez o pessoal lá do governo não tenha pagado para ver e agora resolveu. Não, vamos matar esse cara, ele tá falando demais. Entende por que hoje, até hoje, o Eduardo Cunha nunca falou nada? O acordo para ele, de certa forma, foi bom. O Moro deixou a mulher dele livre e deixou a grana dele lá fora. Certo? É só ele não falar nada. E ele não está falando nada. Disse que ia fazer um livro, né, insinuou algumas vezes contra o Temer, contra o PSDB, né, o Moro calou o cara, fizeram um acordo e o Cunha está cumprindo a sua pena. Se é que está cumprindo a sua pena, né, e está lá de boa. A grana, a mulher, está tudo tranquilo, tudo preservado. Então tem gente que entende como funciona o processo e não se envolve, não se arrisca. Talvez o Gustavo Bebiano tenha se arriscado demais nessas entrevistas, nessas insinuações. E ele mesmo disse, declarou uma frase aí para um jornal que é possível levar tiro pelas costas nessas circunstâncias. Ou seja, o governo vai trair gente muito próxima que não se adeque ou não aceite certos comportamentos, certas atitudes do governo, que não seriam republicanas, não seriam éticas, não seriam morais, né? Como, por exemplo, simular uma fakeada. Isso é muito grave. Eles escondem essa fakeada muito bem. Né? Se você acha que daqui a algum tempo eles não vão ser forçados a divulgar que o Bolsonaro tem uma doença crônica, que inclusive atinge a área do seu intestino, né, e vai levantar ainda mais suspeitas sobre o fato da fakeada, e uma cirurgia de emergência e outras circunstâncias que eu já cansei de falar aqui com vocês, o Bolsonaro apresenta, né, um comportamento esquisito na questão da saúde, atípico, suspeito, idas ao médico constantemente, essas desculpas esfarrapadas de vasectomia de emergência, de que caiu no banheiro, isso é mentira, ele está fazendo algum tipo de tratamento delicado, não sei se radioterapia, quimioterapia, eu não sei. Dinheiro para fazer tratamentos que, sei lá, não se passem apercebido pela maioria da população, eles têm. Mas não dá para curar tudo. Né? E se talvez ele precisasse fazer uma cirurgia, ou várias cirurgias, como ele já fez, na mesma região, é suspeito e vai levantar a suspeita da galera. Quem tinha alguma dúvida, vai ficar sem essa dúvida e vai ter certeza. Pô, eu acho que a fakeada, né, foi aquilo mesmo. Foi fingido. E aí você vai perceber que tudo, desde o início, era uma grande farsa. Tudo desses caras era uma farsa. Eles perdem o poder, perdem a moral, vão ter que recorrer a atitudes extremas para se manter lá, e talvez não seja um momento porque eles não iam ter mais o apoio que eles acham que tem da população e de alguns babacas que vão pular o navio assim que virem, né, que a coisa está apertando. Como vários já fizeram, né, outros vão fazer. O Bebiano foi assassinado. Assassinado. Não é coincidência a morte do Bebiano. Não é coincidência a morte do Adriano da Nóbrega. Não é coincidência quando o Teori caiu antes de divulgar a lista, né, real da Lava Jato. Não é coincidência o avião do Eduardo Campos cair na véspera da eleição, né, quando a Dilma ganhou junto com o Temer. Não é coincidência o helicóptero do Boechat cair. Não é coincidência, né, o problema súbito de saúde que acabou culminando com a morte do Paulo Henrique Amorim. Não é coincidência, cara. Se liga. A maioria de vocês já sabe. Mas é só ligar os fatos, cara. Estão eliminando testemunhas, queimando arquivos, ou eliminando, neutralizando adversários.